E aí, como de praxe, eu estava pegando aqui meu livrinho, eu vou ler aqui uma mensagenzinha bem curta, viu? Para a gente entrar já na sintonia. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu estou Sim, com fone. sim, Complicam voluntariamente. São muitos que complicam voluntariamente a existência. Tomam decisões precipitadas, falam além do devido, bebem em excesso, dirigem em alta velocidade, praticam a invigilância, permitem-se certas concessões, avançam sinais de advertência, humilham as pessoas, são humilham as pessoas, não são previdentes, esbanjam o que têm, não valorizam afetos, não pensam na consequência dos seus atos, não cuidam da sua saúde. Estes, do que lhes acontece, jamais poderão se queixar, a não ser de si mesmos. Então, está aí a mensagem, né? Complicam voluntariamente, é o que geralmente acontece com a gente, né? A gente faz muito isso. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos fazer a nossa prece, né? Para iniciarmos a nossa doutrinária da noite de hoje. E nesse clima de paz, de harmonia, de amizade, vamos elevar o pensamento a Deus, mentalizando o Mestre Jesus aqui entre nós. Mestre querido, companheiro de todas as horas, agradecidos estamos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para te glorificar, te amar, te louvar e estudar o teu evangelho, as tuas lições que o Senhor deixou há mais de 2000 anos atrás. E assim, Senhor, nesse clima de harmonia, nesse clima de inverno, de chuva, pedimos a Deus que inspire a nossa irmã Rosiane, que ela possa passar a mensagem de forma clara, objetiva, e nós possamos juntos beber nessa fonte. Pedimos à espiritualidade amiga, que aqui está, para nos assistir nessa noite, hoje, agora e sempre. Que assim seja. A palavra é sua, Rosiane. obrigada, Arlete. Uma boa noite a todos. O tema que eu escolhi foi solidariedade. Primeiro, porque nós estamos em tempos de solidariedade. Em todos os momentos dessa pandemia, desde o início, não só por conta da pandemia, mas por uma série de outros problemas que vêm através não só da pandemia, mas do dia a dia, das dificuldades, enfim. Então, a solidariedade é um sentimento que nós devemos cultivar dentro de nós, não só em períodos difíceis, mas sempre, principalmente na bonança, porque nem sempre, quando estamos na bonança, todos estão. Então, que a gente possa ter esse sentimento ativo dentro de nós sempre. E aí eu pergunto, começo a nossa conversa perguntando o que caracteriza a solidariedade? Somos pessoas solidárias? Alguma vez você já se perguntou se você é realmente uma pessoa solidária ao sentido da palavra? Porque ajudar uma vez, 2 vezes, 10 vezes, isso não faz você uma pessoa solidária. Então, a gente tem que interiorizar isso dentro de nós e aprender o que é solidariedade. Qual a contribuição do Espiritismo para o desenvolvimento do sentimento solidário? O que a doutrina espírita nos instrui, nos inspira, para que a gente possa desenvolver dentro de nós essa capacidade de solidariedade, né? E o que a solidariedade nos proporciona em termos de vantagem? Qual a vantagem que eu tenho se eu desenvolver em mim a solidariedade? Parece até um pouco mesquinho, um pouco egoísta, querer
ter vantagem sobre a solidariedade. Mas ao longo da nossa conversa, nós vamos entender o que é essa vantagem. Não é vantagem material, né, como muitas pessoas imaginam, né, diante de uma solidariedade que você proporciona ao outro. Tá, você ajudar esperando receber de volta não é uma ajuda sincera, mas não é desse tipo de vantagem que eu estou me referindo aqui. Então, ele diz que solidariedade é um sentimento de simpatia, ternura ou piedade pelos pobres, pelos desprotegidos, pelos que sofrem, pelos injustiçados e por aí vai. Ela é assim, essa disposição favorável para com aquela pessoa ou grupo de pessoas que está passando por algum tipo de necessidade ou dificuldade. Isso é a solidariedade. Mas ela não é somente um sentimento. A solidariedade se define, sobretudo, pela ação. Não existe solidariedade se não houver uma ação conjunta. Se você realmente não arregaçar as mangas e trabalhar em prol dessa solidariedade, dessa ajuda, porque não adianta eu só me compadecer, não adianta só como é que eu vou dizer, eu ficar sentindo peninha. Não vai resolver. O que vai resolver é você arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Mas a catástrofe é muito grande, não interessa, faça a sua parte. A pequena parte que chega, somada às outras pequenas partes que chegam, forma um todo. E a solidariedade é isso, não é o individual, é o coletivo. É você se unir, é você trazer mais pessoas para fazer algo que vai fazer a diferença na vida de alguém, né? Às vezes você diz, poxa, minha contribuição é tão pequena. Sim, mas aquela tua pequenez, que você acha que é pequenez, para aquela pessoa que não tem o nada, já é de grande valia. Não vai resolver a questão toda em si, mas de imediato, com certeza. Entretanto, em nossa sociedade, desculpa, pulei aqui. Por isso, ela também é a manifestação desse sentimento, com o intuito de confortar, de consolar, de oferecer ajuda, caracterizando-se pela cooperação ou assistência moral que se manifesta ou testemunha alguém em qualquer circunstância, seja ela boa ou má. Então, a solidariedade, muitas vezes, a pessoa pode achar que faz ela só materialmente. Não, você reconfortar alguém, você dar apoio a alguém, mesmo que você não faça nada, mas que aquela pessoa tenha certeza que tem em você um suporte, um alicerce, alguém que, se ela realmente vier a precisar, você esteja ali presente, né? Então, isso é solidariedade. Deixa o chapéu, Walter, eu gostei. Então, entretanto, em nossa sociedade, o que está prevalecendo é justamente o oposto da solidariedade. E o que seria? O individualismo. Ou, conforme um ditado popular, cada um por si, Deus por todos. Eu sei que nesse momento de dificuldade, de pandemia, de catástrofes que estão acontecendo por todo o mundo, existe muita gente se unindo, existe muita solidariedade, mas também ainda existe o egoísmo, ainda existe aquelas pessoas que dizem, não, eu já ajudei, eu já fiz minha parte. Poxa, necessidade não tem história de parte. Ah, mas de novo, quer dizer que eu vou ter que contribuir mais? Sim, enquanto você puder, enquanto você tiver, que bom que você tem para partilhar, que bom que Deus está te dando a oportunidade de ter para oferecer e não ser um daqueles que está a pedir ou ter a necessidade de receber. Então, que saibamos agradecer é isso que Deus nos proporciona, que é o prazer, a felicidade de poder ajudar o nosso próximo.
né? Então, nós precisamos ter essa consciência dentro de nós, né? E é isso que está ocorrendo, porque nós ainda não sabemos pensar e agir coletivamente. Nós tiramos por nós mesmos. Nós tiramos por nós mesmos. Quando nós queremos fazer algo e precisamos compartilhar com outras pessoas, às vezes a pessoa diz assim, eu prefiro fazer sozinho porque só dá confusão quando junta muita gente. Por quê? Porque nós ainda não aprendemos a ouvir o que o outro tem para dizer, porque nós ainda não aprendemos a escutar até o final da frase. Quando você escuta metade, você já fez a interpretação, e aí, de forma errada, e termina prejudicando, de certa forma, a união. Então, essa forma, nós ainda não aprendemos a agir coletivamente. Valorizamos muito mais os próprios interesses numa clara manifestação de exclusivismo. Quantos não são as vezes em que, diante de problemas comuns, cada um pensa e age isoladamente, sem cogitar a hipótese de uma ação conjunta, de um esforço solidário? A dona Socorro Santos, ela participa de um grupo e no final do ano distribui cestas básicas. Vai ter ceia, sim. Todos nós esse ano participamos, né? E alguém já devia conhecer. E esse grupo, ele não começou com o grupo que existe hoje. Começou de uma forma muito pequena, só um grupo bem pequeno, e foi crescendo, foi tomando forma. Por quê? Porque as pessoas desse grupo aprenderam a agir coletivamente. E nós precisamos aprender a agir coletivamente, a dividir nossas ideias, a dividir nossos pensamentos, a dividir os nossos quereres, né? Eu quero participar, eu quero fazer isso, eu preciso da sua ajuda, e o outro está aberto para dar essa ajuda, né? Então, quantos não são as vezes em que, diante de problemas comuns, cada um pensa e age isoladamente sem cogitar a hipótese de uma ação conjunta, de um esforço solidário? Quantas vezes você já se pegou querendo fazer algo e desiste porque se vê tão pequeno diante da dificuldade, mas acha mais dificuldade ainda em conversar com o grupo, em pedir ajuda, em se unir? Por quê? Porque a gente pensa logo assim, não vou pedir para fulano não, porque fulano vai jogar é piadinha, né? Então, se nós pensarmos dessa forma, nunca iremos fazer algo realmente positivo. Contudo, nessa lei de cada um por si, deixamos de perceber que, ao buscarmos o bem comum, todos são indistintamente beneficiados, né? Então, se a gente imaginar que o benefício que a gente faz, que a gente imagina que está fazendo, vai beneficiar somente aquele que está recebendo, nós estamos enganados. Porque o primeiro a ser beneficiado é você mesmo, com a satisfação em poder ajudar, com a alegria de ver a alegria do outro. Quando você se dispõe a trabalhar a alegria do outro, a tua vem instantaneamente, né? Quando, enfim, compreendemos que isoladamente não conseguimos verdadeiramente vencer, que juntos somos todos, que juntos somos melhores e muito mais sábios do que cada um sozinho, teremos finalmente aprendido que a solidariedade beneficia tanto aquele que a pratica como aquele que a recebe. Na questão 799, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: e de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E a resposta é a seguinte: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens que é a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos, né? A grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Será somente através desse interesse pelo bem-estar geral que conseguimos, como sociedade, estabelecer uma nova ordem de convivência social,
em que as necessidades naturais de todo ser humano, alimentação, moradia, lazer, família e conhecimento, serão direitos garantidos a todos que renascerem. Então, será somente através desse interesse em provocar, em proporcionar o bem-estar do outro. Se eu vejo, não só no meu âmbito familiar, mas na minha comunidade, onde quer que eu esteja, ou até com um desconhecido, se eu vejo a necessidade que aquela pessoa está passando, e eu me predisponho a facilitar algumas coisas para ela, talvez eu não resolva o problema dela, mas com certeza eu dou um grande alívio. Então, o francês Leon Denis, em 1846, e faleceu em 1927, um dos principais continuadores do Espiritismo após Allan Kardec, argumenta que o Espiritismo, através da lei da reencarnação, ensina-nos que os homens são solidários uns com os outros, unidos por uma sorte comum, o seu destino. As imperfeições sociais de que todos mais ou menos sofremos são os resultados de nossos erros coletivos no passado. Cada um de nós traz a sua parte de responsabilidade e tem o dever de trabalhar para o melhoramento do destino geral. Ou seja, aquilo que a gente já tem essa consciência dentro de si, que nós trazemos muitas mazelas, que nós trazemos muitos defeitos de vidas anteriores, mas também trazemos coisas boas. E é com essas coisas boas que nós trazemos na nossa bagagem que nós devemos trabalhar para melhorar o geral. Então, a minha responsabilidade não é só em me melhorar, mas melhorar ao todo, geralmente ajudando da forma que eu puder. Né? A doutrina das reencarnações aproxima os homens mais ou menos de qualquer outra crença, ensinando-lhes a comunidade de origens e fins, mostrando-lhe a solidariedade que os liga a todos no passado, no presente e no futuro. Diz-lhe que não há entre eles deserdados nem favorecidos, que cada um é filho de suas obras e senhor do seu destino. Nossos sentimentos ocultos ou aparentes são consequências do passado, ou também a escola austera, onde se aprendem as altas virtudes e os grandes deveres. Então, a crença na reencarnação nos desestimula, veementemente a cuidar de nossos exclusivos interesses. Então, se nós temos consciência que reencarnaremos, nós não temos que nos preocupar somente com o nosso umbigo, mas devemos nos preocupar com o todo, em levar a maior quantidade de pessoas possíveis a esse esclarecimento, a esse melhoramento. Ao nos conscientizarmos de tal realidade, sentimos-nos imbuídos pelo trabalho de aprimoramento de nossos deveres para com todas as criaturas, incluindo também a natureza e os animais, porque passamos a compreender que a construção de uma saudável interdependência entre todos necessita de um alicerce fortemente estruturado na igualdade, na fraternidade e na solidariedade. Olha a nossa responsabilidade, não é somente com o ser humano, mas com a natureza, com os animais, e tudo isso vai refletir no nosso futuro, na nossa bagagem, no que nós ainda iremos vivenciar. A solidariedade, esse sentimento, portanto, de identificação, de reconhecimento das dificuldades, das necessidades alheias e, consequente, boa vontade para a cooperação, nos habilita a sairmos de nós mesmos e nos colocar no lugar do outro. E ao deixarmos de lado nossos egoísticos desejos, é-nos possível, até em determinadas circunstâncias, abrir mão de alguma satisfação nossa em benefício do bem-estar alheio. Então, que a gente possa trabalhar isso em nós, ter sempre essa convicção de que a solidariedade é isso, é a sua boa vontade em cooperar, em fazer algo diferente, em fazer a diferença para aquela pessoa.
Então, para ilustrar a maneira como é essa dinâmica de solidariedade, beneficiar tanto aquele que faz como aquele que recebe, eu tenho um conto aqui para contar para vocês de um escritor russo, Leon Tolstói. Não sei se eu li certo, eu não sei ler russo, mas é isso. Aqui ele nos conta o seguinte: depois de castigar os campos da Rússia por meses ininterruptos em 1860, o inverno parecia finalmente dar sinais de enfraquecimento. Vendo que a neve se mantinha estável ao longo de sua imensa propriedade, o Senhor mandou chamar 2 de seus melhores camponeses e lhes deu a incumbência de viajar a uma aldeia distante para tratar de um contrato de extrema importância para o futuro de seus negócios. Ruskin e Martin foram os encarregados. Acordaram cedo numa fria e escura manhã, atrelando um robusto cavalo ao trenó e seguiram. A viagem deveria durar 7 a 8 horas. Antes do meio-dia, no entanto, começou a nevar. Logo a nevasca tornou pior a visibilidade e dificultou ainda mais o trote do animal. Hábeis e experientes, Husky e Martin, mesmo assim faziam o trenó prosseguir. Mas um dos patins do carro caiu numa vala e foi impossível tirá-lo dali. Eles tiveram de livrar o cavalo e retornar o caminho a pé. O frio era cortante. Envolvidos em seus pesados casacos e afundando na neve que atingia seus joelhos, os camponeses caminhavam sem ver casa ou aldeia em que pudessem pedir abrigo. As horas passavam e a situação não se alterava. Estavam nessa situação terrível quando avistaram 2 corpos jogados na neve. Aproximaram-se e viram uma mulher ao lado de uma criança de 2 ou 3 anos. A mãe falecera, mas o menino ainda respirava, com extrema dificuldade. Márcio apanhou e o trouxe aos braços. O que você está fazendo? Ficou louco? Perguntou Pushkin. Ele ainda está vivo. Sim, e daí? Como é que você vai levar a criança se não aguenta o peso do próprio corpo? Eu pensei que poderíamos fazer um revezamento. Comigo? Já estou tendo trabalho demais para salvar minha vida. E dizendo isso, Pushkin se afastou e sumiu atrás de um monte de neve. Martin acomodou o pequeno em seu colo para esquentá-lo. Colocou-o em contato direto com a sua pele e o cobriu com suas roupas. E agora, duplamente trôpego em função do novo peso que agregava ao seu, seguiu adiante. A tarde passou lentamente e a neve não deu trégua. O frio começava a adormecer os membros de Martin e a convencê-lo a parar de andar. A ideia de que precisava salvar aquela vida em seu regaço, no entanto, o fazia prosseguir. Assim foi que à noite, extenuado, enregelado e faminto, chegou a uma pequena aldeia. Foi recebido magnificamente pelos aldeões que tomaram todas as medidas necessárias à acomodação e à restituição da sua saúde dele e da criança. Ali ficou vários dias. Quando as condições do tempo permitiram, um médico veio à aldeia. Todos estavam maravilhados com o que Martin tivesse sobrevivido àquela terrível tempestade e pediram para ele contar inúmeras vezes a sua aventura na neve. Achavam um verdadeiro milagre que estivesse vivo depois de uma nevasca que vitimara centenas de pessoas em toda a região, segundo os dados do governo. Após ouvir o que o seu cliente narrara, o doutor concluiu: a sorte de Martin foi ter achado o menino. Ao colocá-lo de encontro ao peito, dava calor para ele, mas também recebia. Os 2 mantinham-se alimentados por essa fonte interna de calor,
e foi por isso que resistiram ao frio. E na lista das vítimas do inverno naquele ano constava o nome de Pushkin. Seu corpo foi encontrado a poucos metros do lugar onde Martin resgatou a criança. Então, esse conto, gente, ele enfaticamente nos demonstra as vantagens da solidariedade, o amparo recíproco, a troca de benefícios, a criação de genuínos laços de amizade, o intensificar das qualidades humanas, o desenvolvimento do amor. Então, você vê que é um sentimento, uma coisa leva a outra. Então, quando você se une para fazer um ato de solidariedade, que você acha que está só levando, mas na realidade você está trazendo para si também, você está agregando novas amizades, novos desafios, você está agregando ao teu crescimento espiritual. E quantas amizades não se formam através desses sentimentos, né? Desse compartilhamento? Quanto mais saímos de nós mesmos, mais vencemos o próprio egoísmo e mais manifestação e alegria podemos encontrar em ajudar, em compartilhar. Maiores passam a ser também as nossas possibilidades de trabalhar pelo próprio bem-estar. Porque é aquela questão, quanto mais você ajuda, quanto mais você trabalha em prol do próximo, você vai se acostumando em fazer isso. Você vai trabalhando isso em você e torna-se uma coisa normal, uma coisa corriqueira, uma coisa diária. E é isso que nos faz evoluir. É esse valorizar do outro, do próximo. Eu lembro muito dos nossos exemplos de Chico Xavier. Em momento algum, em hora nenhuma, ele deixou de auxiliar quem quer que seja. E quando ele pensava em fazer isso, Emmanuel estava ali, volta, faz a tua parte, faz o teu serviço. Tá certo que a gente não tem um Emmanuel desse na nossa vida, né? Mas nós temos o nosso anjo guardião que diz, volta, volta e faz. Você tem condições, você pode não ter condição de tudo, mas você tem condição de dar alguma coisa. Nem que seja um reconforto, nem que seja uma palavra amiga, nem que seja uma palavra de força para que aquela situação se concretize. Então, nós sempre podemos fazer algo por alguém, por alguma coisa, e com certeza por nós mesmos. Estamos trabalhando no fundo, no final das contas, por nós mesmos, né? Então, um psicólogo e escritor espírita, eu não sei ler, não é francês o nome dele, Adenauer Novaes, nos oferece o seguinte incentivo, defendendo que a felicidade conquistada por alguém pode ser compartilhada de tal forma que ela venha contagiar outras pessoas. Quando ele diz a felicidade conquistada, eu me lembro muito de algo que você queira fazer e que você chega com aquela alegria, com aquela vontade de fazer, e sempre tem um que diz, vai dar certo. Sempre tem um, né? Para deixar você um pouquinho mais nublado. Mas que a gente aprenda a limpar esse nublado e dizer, vai dar certo sim, e vamos fazer. E mesmo que não der certo, é melhor não dar certo você tentando fazer do que não dar certo você esquivando de fazer. É necessário que pensemos na formação de redes de ajuda mútua que se estruturam a partir do tempo livre de cada um. É necessário que não entreguemos a melhoria da sociedade aos outros ou mesmo às instituições para isso criadas. Que cada um faça a sua parte. Que eu não fique só esperando o outro fazer, o governo fazer, a comunidade fazer. Não, faça você a sua parte.
Elas farão o papel delas, mas não irão além daquilo que se propuserem a organização oficiais. A criatividade de cada ser humano sempre será a grande alavanca para o próprio desenvolvimento social e espiritual. É preciso lembrar que quanto mais nos empenhamos em favor da sociedade, mais estaremos fazendo para nós mesmos. O trabalho em favor do social deve ser levado a efeito, ao mesmo tempo em que o realizamos em nossa melhoria pessoal. Forme redes de ajuda, organize grupos de apoio e causas humanitárias, engaje-se em trabalhos organizados por instituições que, conhecidamente, sem fins lucrativos. Ocupe parte do seu tempo com atividades nas quais seu benefício seja a felicidade, seja a felicidade alheia. Faça a sua parte, independente de quem seja o responsável pelo todo. Seja feliz enquanto proporciona a felicidade alheia. Faça-o por si mesmo e não para o alívio de sua culpa. Sua culpa é uma questão interna e o trabalho em favor do próximo é algo externo. Faça-o por si mesmo. O sentimento de utilidade gerado no serviço à sociedade pode conectá-lo ao que há de melhor em si mesmo, fortalecendo-o para os momentos em que se defrontar com as dificuldades internas. Dessa forma, somos recompensados pelo bem que fazemos aos outros. Essa questão de você fazer em prol do outro, em se doar para a felicidade do outro, em ajudar nas dificuldades do outro, tudo isso te fortalece para quando a tua dificuldade chegar. Por quê? Porque você já vai ter na tua bagagem a forma de lidar com ela. Você já vai ter no seu sentimento aquela consciência de que tudo passa, de que aquele momento é ruim, mas que ele pode se melhorar dependendo da forma como você o aceita. O indivíduo que se envolve O indivíduo que se envolve com o trabalho voluntário é aquele que, em razão de seu impulso solidário, presta serviços não remunerados em benefício de uma causa ou de uma comunidade, doando seu tempo, conhecimento e disposição para atender tantas necessidades do próximo quanto as das próprias motivações pessoais, sejam estas de caráter religioso, cultural, filosófico ou emocional. Atualmente, ser voluntário significa ser uma criatura engajada, participante e consciente da importância da sua contribuição para a construção de uma sociedade mais equilibrada. Então, que nós possamos não nos preocupar com a grandiosidade da situação, da solidariedade, como é que eu posso dizer? Que a gente não se preocupe se vai ter repercussão esse ato de solidariedade, mas que nós possamos fazer a nossa parte, por menor que seja, por mais insignificante que você acha que ela seja, mas que mesmo assim você faça com esse sentimento de auxiliar, com esse sentimento de engrandecer, com esse sentimento de fortalecer. É imprescindível que nos conscientizemos do nosso íntimo, que o nosso íntimo se ilumina a cada pensamento de benevolência, a cada ímpeto de solidariedade. E se esses gestos de interesse se repetirem e se multiplicarem, mais cresceremos, mais evoluímos. Então, que nós possamos refletir essa luz de querer ajudar, de querer participar, de querer se engajar em algo que, embora você ache que não seja tão grandioso, mas com certeza é valoroso. Né? Podemos afirmar que Jesus foi um indivíduo que viveu, sobretudo, para confortar a dor alheia, principalmente em uma época em que as dificuldades eram tão grandes e as diferenças entre as classes sociais tão intensas. Sua atitude foi a de alguém que sempre buscou agregar todos ao todo.
E a sua mensagem até hoje nos concita a comunhão e a consolação. Quando ensinou que quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para ser servido, para servir. Então, que a gente possa entender que se você quer ser grande, trabalhe. Se você quer ser o primeiro, que aprenda a servir, que aprenda a ter humildade, porque foi essa lição que Deus nos mandou através do seu Filho. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e nos serviu muito bem, nos serviu com muitas lições de vida, um verdadeiro roteiro de como você deve ser, da integridade que você tem que ter, do amor que você tem que carregar, da responsabilidade que você tem para com você e para com o próximo. Quando ele recomendou amais uns aos outros, assim como eu vos amei, proclamou, proclamou que a boa vontade desinteressada é o único caminho para o desenvolvimento da confiança e do entendimento recíproco, requisitos essenciais à conquista de uma harmoniosa convivência social. Ou seja, mais uma vez ele nos chama, nos proclama, nos alerta para essa questão do amar uns aos outros, do não julgar, do não querer ser melhor do que o outro, porque isso quando você se posiciona dessa forma, quando você tem essa verdade dentro de você, de que todos nós somos irmãos e somos iguais, aprendemos a ver com coletividade o nosso próximo, nós realmente temos uma convivência social pacífica. Por quê? Porque nós aprendemos a ouvir, nós aprendemos a aceitar o que o outro tem a dizer, embora eu não concorde algumas vezes, mas isso não me impede de tentar entender, de dar a oportunidade para que o meu próximo possa se expressar. Né? Afinal de contas, ninguém é detentor da verdade. Ninguém pode julgar ninguém, porque todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo patamar. Aí ele tem aqui um convite à solidariedade. Trata-o, e quanto gastarás demais, na volta eu te pagarei. Essa passagem aqui todo mundo sabe, né? Que foi aquele auxílio, aquele samaritano que foi encontrado, né? E ficou dias na taberna e que ele pediu que ele cuidasse dele, que na volta o trataria. Então, assim como ele, muitos são os necessitados que desfilam aflições, aguardando entendimento e socorro. Uns estão assinalados rudemente por deformidades visíveis que constituem a cruel recidiva de que precisam aprender a conduta e o dever. Então, assim, tudo que Deus faz é correto, é certo. Por quê? Porque todos nós temos algo a expiar, todos nós temos um passado, todos nós temos algo a resgatar. E aqui ele explica isso, né? Outros se encontram sitiados por limitações coercitivas, que funcionam como presídio correcional, a fim de que os habilitarem para a futura convivência social. Então, às vezes, nós nos revoltamos quando encontramos seres nessa situação de forma débil ou com idiotia, né? Às vezes a gente, meu Deus, por que veio? Por que essa forma? Tá aqui a explicação. É porque de uma outra existência nós não sabemos valorizar aquilo que possuímos. Alguns se apresentam com dificuldades no raciocínio e na lucidez,
embora a aparência harmoniosa, como se fossem estetas da forma emparedando ideias mentais, que os ensinam a valorizar oportunidades e bênçãos. E quantas bênçãos nós não temos nessa existência? Será que eu estou sabendo valorizar essas bênçãos, essas oportunidades? Será que eu estou valorizando a minha vida da forma que ela me veio, com todas as dificuldades, mas também com todas as bonanças? Vários estão estigmatizados a ferro e a fogo, padecendo dores morais quase superlativas em regime de economia de felicidade, exercitando as experiências da esperança. Um sem número de atados à fome e à discriminação racial, sobre acicates poderosos, estão treinando humildade para o futuro, todos aguardando piedade e ensejo para conjugarem os verbos servir e amar. E há outros, porém, esperando solidariedade. São os condutores do ideal edificante, os servidores desinteressados, os promotores da alegria pura, os trabalhadores das fraternidades, os governantes honestos, os capitães da indústria forjados no aço da honradez, os pais laboriosos, os mestres e educadores fiéis ao programa do bem. Sim, não apenas os que pagam o pretérito culposo, mas, sobretudo, os que estão levantando um mundo novo sobre dos escombros que jazem no chão da humanidade. Nobre e fácil chorar a dor ao lado de quem sofre. Felizes também os que podem oferecer solidários ao que servem e amam ao Senhor, não obstante os diversos nomes e caminhos pelos quais se desvalam operários da era melhor do amanhã de todos. Solidariedade também para os que obram no bem. Então, essa solidariedade, ela também tem que ser em relação a nós mesmos. Muitas vezes você é uma pessoa solidária, você é uma pessoa participativa, você é uma pessoa ativa com os outros, mas quando você se volta para si, você não tem essa solidariedade em relação a você. E nós precisamos ter essa solidariedade com os nossos defeitos, com as nossas mazelas, com os nossos erros, com as nossas imperfeições, que ainda são muitas. Então, nós precisamos aprender a conviver também conosco, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações, para que nós possamos, trabalhando isso em nós, com aceitação, não só aceitar, mas principalmente modificar o que tem que ser modificado, eu com certeza me tornarei uma pessoa mais participativa, mais solidária, mais ativa em qualquer trabalho que eu me predisponha a fazê-lo, né? Então, essa questão da solidariedade é algo que nós precisamos trabalhar em nós, que nós precisamos não só uma única vez, mas todos os dias da nossa vida, em solidariedade, não só diante das catástrofes, mas diante dos nossos familiares, diante das dificuldades alheias, diante das incertezas dos outros, porque muitas vezes você pega para ouvir, e a forma como você aconselha, a forma que você interpreta a dificuldade do outro, vai fazer a grande diferença na vida dele. Porque se você o menospreza, ou se você simplesmente não o acolhe com solidariedade no coração, com certeza você vai estar dificultando aquela pessoa em sair daquele caminho que ele pegou. Então, nós precisamos ser solidários. E era essa a mensagem. Todo esse texto que eu trouxe para vocês aqui,
ele pertence a Silvia Helena. E as referências dela foi o Livro dos Espíritos, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né, de Leon, o capítulo 23, Justiça e Responsabilidade, Problema do Mal, e outras fontes aqui que, se alguém se interessar, eu posso repassar para vocês. E era essa a mensagem que eu tinha para compartilhar com vocês sobre solidariedade. Que nós possamos ter como marco, né, carregar o outro dentro do nosso peito para que a gente não só possa dar calor, mas também receber esse calor. Que nós possamos ser pessoas mais amáveis, mais leves, porque o mundo já está muito pesado pelas atitudes do próprio homem. Mas se você tem condições de levar leveza, alegria para outras pessoas, não se pode, não deixe de fazê-lo, porque esse é o nosso papel aqui, é auxiliar nessa melhoria. E eu queria agradecer a atenção de todos vocês por isso, por esse compartilhamento. E antes de encerrar, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre uma campanha que está acontecendo através da FEMaria, e eles estão arrecadando lençóis, toalhas, produtos de limpeza, tanto de higiene pessoal também, e eu achei bem interessante depois que eu conversei com a Adriana, que é a responsável por isso, e eu nos ofereci para compartilhar dessa campanha deles. Então, eu estou compartilhando com vocês, quem puder doar, são toalhas, não precisa ser toalhas caras, mas que sejam sem uso, né? Sejam novas. Lençóis também, que você pode até ser um lençol seu, mas que seja um lençol novo, que ainda esteja em bom uso, né? E produtos de limpeza, de higiene pessoal, shampoo, sabonete, barbeador, o que se usa em produtos de higiene pessoal. E aí fica o convite para quem quiser participar dessa campanha deles. Eu, através da Adriana, me prontifiquei de receber aí no Filinto, e depois o Walter, como presidente da casa, fazer essa ponte, entregar o que nós arrecadarmos, para que a gente tenha mais não é incumbência, mas que a gente tenha mais essa amizade dentro do meio, em auxiliar o nosso próximo. Eles já têm uma comunidade que eles trabalham com ele, né? Então já é direcionado, são pessoas realmente necessitadas, inclusive nesse período de chuva eles foram bem afetados. Então, fica aí o convite, o apelo para quem puder e quiser. Se você quiser comprar o produto, você pode comprar e deixar no Filinto, ou se você não quiser fazer um Pix, tem a conta do Walter, e depois eu vou pedir a Josi para disponibilizar no grupo, no nosso grupo, para quem quiser fazer sua doação. Então, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de todos vocês e um grande abraço. Muito bem, Rosiane. Arlete, antes que você fale as palavras finais, aproveitando Nós aqui só esse temos 6 momento, minutos, viu? aproveitando aqui esse momento em que a Rosiane nos coloca essa brilhante palestra e no momento certo, na hora oportuna, que é a solidariedade, a Casa Felinto Martins tem realmente essa cultura de trabalhar com voluntário. Tá? Então, aproveitando já as palavras dela,
a gente vai conversar com a Josiane para fazer um chamado, né, para todos os trabalhadores, no sentido de que aqueles que puderem trazer material de limpeza, principalmente essa parte de limpeza, aqueles que puderem, né, colocar material de casa, que são coisas pequenas, baratas, que dá para cada um de trabalhador do Felinto ajudar. E aqueles que puderem dar o valor em dinheiro, colocarei aí o meu Pix à disposição. Muito obrigado, Josiane, pela sua brilhante missão. A palavra está com você, Arlete. Então, vamos, né, fazer a nossa prece, que a gente só tem 4 minutos, né? E agradecer esse momento de reflexão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela essa oportunidade, obrigado por todos estarmos aqui, encarnado e desencarnado, que nós possamos receber os fluidos energéticos, os benefícios, a luz divina que está sendo projetada aqui entre nós. Pedimos pela nossa casa, Felinto Martins, pelos trabalhadores que fazem aquele trabalho, encarnado e desencarnado. Que nós, ao fraquejarmos, possamos segurar na mão de Jesus, levantar e seguir, porque nós sabemos que todos nós temos um compromisso. Nós fizemos esse compromisso na espiritualidade e aqui estamos para cumprir. E nesse clima de solidariedade, que nunca esteve tão em evidência como está hoje, vamos nos solidarizar com os nossos irmãos, seja de forma material, de forma espiritual ou moral. Vamos dar apoio, vamos dar a nossa palavra de conforto, de carinho, para quem quer que seja, que chegue até nós em busca de ajuda, em busca de socorro. E assim pedimos ao Pai Maior, à Mãe Santíssima, a Bezerra e a Jesus, o nosso irmão querido, para darmos por encerrado a doutrinária da noite de hoje, que assim seja. Só uma palavrinha. Um abraço. Essa ideia brilhante, quem teve foi minha amiguinha Meire, e eu abracei a causa junto com ela. Então, ela ventilou a ideia e a gente foi atrás de como fazer. A ideia foi dela. Muito bem. Beijo. Gente, boa noite. Boa Beijinho. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Arlete. Beijo. Beijo.